Olá, rapaziada. Na aula de hoje nós vamos ver as ligações, as associações, né, de resistências em série e em paralelo. Só que antes disso, um complemento à aula anterior, com relação à simbologia, né, tem dois símbolos que são utilizados em vestibular para resistor. Um deles seria antigo, né, seria esse retângulo, que alguns vestibulares voltaram a usar ele, né, então a gente vai chamar atenção disso. E o que é mais famoso, que é o zigue-zague, tá ok? Outra coisa, nós vamos utilizar ohm por extenso, né? Ou a letra ômega, ou ômega do alfabeto grego, como unidade da resistência, tá bom? Dito isso, uma observação teórica aí seria a seguinte: o resistor segue as leis de Ohm da aula anterior, ou em outras palavras, né? O resistor é dito ômico se acontecer o quê? Se o valor dele for constante com a temperatura, tá? Opa, peraí. Não é isso que acontece na prática? Na prática, não. Na prática, você vai perceber que se você tiver um aumento de temperatura, né, a resistência vai aumentar também. Como é que eu entendo isso? Vocês lembram que nós temos um fio, né? Tem os próprios átomos que constituem esse fio aí. Se você aumentar a temperatura, as moléculas que constituem esse fio vão se mover mais rapidamente. Se vocês vão ver na aula de termodinâmica, né, que a temperatura está ligada à energia interna. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, aumento de temperatura dá aumento de energia interna. E mais para frente ainda, você vai perceber que a energia interna está ligada à energia cinética das moléculas, que seria, frente 1, né, mecânica, energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Quer dizer, vamos voltar aqui. Você tem aumento de temperatura, aumenta a velocidade das moléculas, velocidade média. Você vai ter aumento de energia cinética. Por consequência, o que vai acontecer aqui? As moléculas se movendo mais rapidamente, elas vão oferecer uma resistência maior à passagem de corrente, aos elétrons livres, né, que estão se movendo de forma ordenada. Vocês lembram da primeira aula de corrente elétrica, tá? Então, aumento de temperatura, na prática, leva a aumento de resistência. E o resistor que a gente diz ômico, que segue as leis de Ohm, ele é constante com a temperatura, tá bom? Não é muito frequente não, mas volta e meia nós vemos uma questão teórica sobre isso, ok? Bom, eu falei a introdução bem rapidinho, que é o assunto de hoje, na verdade, é a associação de resistências em série e em paralelo. Qual que é a ideia de tudo isso? Qualquer aparelho que você abra, né, o resistor é um dos elementos mais comuns que você vai encontrar dentro dele. Só que, na verdade, você vai achar várias resistências lá dentro. Por mais resistências que eu tenha lá dentro, elas só podem estar associadas de duas formas, ou em série ou em paralelo, tá? Volta e meia, alguns de vocês entendem errado o conceito de ligação em série e em paralelo, então vou colocar do seguinte modo. Quando é que duas resistências estão em série? Quando elas tiverem um único ponto em comum. Estou marcando aqui em vermelho, tá? Na prática seria o local onde você colocaria um ponto de solda, né, para ligar esses dois resistores. No exemplo, eu coloquei uma resistência de 2 ohms e outra de 3 ohms. Tá? A ideia da aula, primeiro, é que eu descubra o valor da resistência equivalente, que seria aquela, chamada de REQ, né, que sozinha faria o papel desses dois resistores anteriores. Tá? Para a série é fácil, né, de lembrar, a regra é que você deve somar esses resistores aí, independente da quantidade. Quer dizer, no meu exemplo eu coloquei 2, né? Mas se eu tivesse colocado 3 resistências em série, eu deveria somar as 3. Se tivesse 4, deveria somar os 4 e assim por diante, né? Ué, professor, mas não é óbvio isso? Não é necessariamente, tá? Para o paralelo a gente vai ver já, pode não ser assim, né? Então nesse meu exemplo, só para completar, a resistência equivalente seria a soma do resistor de 2 ohms, né, mais a soma do resistor de 3 ohms. Então, o resistor equivalente seria 5 ohms. Tá? Notem o seguinte, o valor da resistência equivalente numa ligação em série é maior do que o valor das resistências originais. Né? Vamos fazer uma comparação com paralelo, e você vai perceber a diferença na hora. Duas resistências estarão ligadas em paralelo quando elas tiverem dois pontos em comum. Seria esse ponto aqui e esse ponto aqui. Mesma explicação no anterior. Na prática, seria onde eu soldaria, né,
as extremidades dos dois resistores. Eu colocaria 2 pontos de sol daqui e eu uniria esse resistor de 6 em paralelo com esse resistor de 3 ohms. Tá? Aí, qual seria a resistência equivalente? Aqui eu falei para vocês, agora há pouquinho, né, que essa regra de você somar os resistores quando estiverem em série, né, vale para quantos forem. Essa regra que eu vou colocar aqui para vocês só vale para 2. Tá? Ô professor, mas como é que eu faço se tiver mais? Espera um pouquinho. Tá? Nós chamamos essa regrinha de produto pela soma. Como assim? Você vai multiplicar o valor dos dois resistores e dividir pela soma dos dois resistores. Em outras palavras, nesse meu exemplo aqui, que eu coloquei 6 ohms paralelo com 3 ohms, né? Eu faria 6 vezes 3, produto, né? A multiplicação, dividido por 6 mais 3. Seria a soma dos dois aqui. Então, produto pela soma tem esse significado. Em cima o resultado é 18, embaixo é 9, né? Então, o resistor equivalente aqui seria 2 ohms. Vou colocar o ômega aqui embaixo, tá bom? Então, notem o seguinte, ao contrário do anterior, quando eu unir duas resistências em paralelo, o resultado final é menor do que os iniciais. Só que tem mais uma coisinha. O resultado final, né, é menor do que o menor dos resistores iniciais. Quer dizer, eu liguei 6 paralelo com 3, a resistência final equivalente deu 2. Isso aqui é importante porque se por acaso eu tivesse 100 resistências ligadas em paralelo, né, bastaria olhar a menor delas e eu já saberia, já teria uma ideia de que o resistor equivalente seria menor do que aquele menor dos anteriores. Ok? Nas salas de cursinho, nesse momento da aula, geralmente aparecem 2 questionamentos. Né? Um deles é, peraí, professor, como é que eu faço se eu tiver 3 ou mais resistências? Tá? Outro comentário é, professor, eu aprendi essa formulinha aqui, parece diferente. Na verdade, essa fórmula é a mesma que eu falei para vocês, produto pela soma, quando eu tiver 2 resistências. Né? Só que eu prefiro que vocês utilizem o produto pela soma, por quê? A maior parte dos bons vestibulares não vai aparecer várias resistências para você calcular. Tá? Se aparecerem várias resistências, eu até concordo, essa equação é um pouquinho mais prática, né? Mas eu peço para os meus alunos evitarem essa formulinha, por quê? Primeiro que você é obrigado a saber tirar mínimo ou múltiplo comum, né? Eventualmente você vai ter que fazer isso para acabar a conta. Depois ainda você tem que inverter esse resultado final. Tá? Produto pela soma para 2 resistências, você faz até de cabeça, né? Com a prática, a continha. Mas, por exemplo, se eu utilizar naquele exemplo anterior, esse formato aqui, só para demonstração, né? Como é que ficaria? Seria 1 sobre a ordem tanto faz, né? Um dos resistores, que era 6 ohms, mais 1 sobre o outro resistor, que era 3 ohms. Né? É bom avisar, como sempre, né, que os exemplos que eu passo, normalmente as contas dão exatas, mas isso aí não é uma regra, não é uma obrigação. Né? Então aqui, por exemplo, aparentemente a regrinha do produto pela soma não oferece vantagem nenhuma. Por quê? Porque esses dois números é muito fácil você tirar o mínimo. Né? Um é múltiplo do outro. Tá? Você pode pegar o maior como sendo o mínimo. Então, como é que ficaria? 1 sobre a resistência equivalente. Na prática, vocês sabem, durante a aula, eu nunca tiro o mínimo, né? Eu multiplico os números, que não é algo muito adequado, mas acaba funcionando, né? Coloquei o 6 como mínimo. 6 dividido por 6 dá 1, vezes 1, 1. Mais 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1, 2. Aí eu teria que fazer essa continha. Em cima dá 3, embaixo dá 6. Para obter a resposta final, eu deveria inverter os dois lados, né? Então ficaria resistor equivalente igual 6 sobre 3, que dá 2 ohms aí. Mesmo resultado final.